Uma outra história que ele conta aqui também é do Lincoln, né? Que é acho que é o presidente talvez mais importante da história dos Estados Unidos, que liderou os Estados Unidos na época da Guerra Civil, a Guerra da Secessão. E ele conta uma história bem no início da carreira do Lincoln como advogado. O Abraham Lincoln foi advogado antes de ser presidente. E o que o Lincoln havia feito? O Lincoln havia escrito uma carta e publicado no jornal criticando um político local, lá perto da cidade dele, cidade de Springfield, em Illinois, e criticando duramente, ridicularizando até esse outro político. E esse político ficou tão ressentido que procurou Lincoln e o desafiou para um duelo. Como Lincoln ficou com orgulho ali em jogo, ele teve que aceitar ir para o duelo. Eles marcaram o local, marcaram a hora, parece até aquela música faroeste caboclo, né, do Legião Urbana. Marcou a hora, o local, os dois estavam lá, prestes a duelar com espada, imagina só, Abraham Lincoln com a espada duelando com a pessoa. E quando estava prestes a iniciar, o pessoal que estava lá em volta abortou o duelo e acabou não acontecendo, graças a Deus. Mas foi uma lição que ele teve de como você não pode ferir o orgulho de uma pessoa. Como você não vale a pena ridicularizar, mexer com uma pessoa que estava quieta lá na dela. Para que escrever uma carta, publicar em um jornal e ridicularizar outra pessoa? E olha a capacidade que Lincoln teve de refletir e de mudar a postura dele, né? Tempos depois, quando ele era presidente, e em plena Guerra Civil, ele teve inúmeras chances de criticar os generais que ele colocava para guiar os exércitos. Teve uma situação que, após uma batalha, o exército contrário, né, nos estados do sul, fugiu, e nessa fuga ele se deparou com um rio que estava quase transbordante e eles não conseguiam transpor o rio. Era a chance do exército da União cercá-los, atacá-los e ali certamente acabar a guerra. E Lincoln mandou a ordem para que esse ataque fosse feito. E o general acabou retardando a decisão e quando decidiu não atacar. E foi encontrado, após a morte de Lincoln, uma carta em que ele criticava o general. Uma carta que foi escrita para ser enviada ao general e que nunca foi enviada. Então, certamente, Lincoln, após escrever e desabafar com palavras duras, criticando um subordinado dele, resolveu não mandar essa carta porque sabia que isso podia prejudicar muito mais do que ajudar. Que aquela carta não teria chance de provocar um comportamento no general que era o comportamento que ele esperava. Então ele preferiu não mandar.